A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo de acolhimento das nossas matérias da Faetade, que são estudadas pelos nossos alunos em nossos núcleos presenciais. Falando nos núcleos, já quero aqui, desde o começo dessa aula, deixar as boas-vindas em nome de toda a equipe da Faetade ao núcleo de número 83, núcleo que está sediado em Blumenau, Santa Catarina, e que se junta agora a todos os outros núcleos da Faetade a partir deste momento para juntos integrarmos esse batalhão selecionado de bacharelandos que estão buscando maior entendimento e aprofundamento na palavra de Deus. A todos os meus irmãos de Blumenau, a todos os alunos da Faetade do Núcleo 83, ao nosso irmão secretário, monitor, coordenador, ao diretor deste núcleo, boas-vindas à Faetade. A vida dos irmãos alegra a nossa. A matéria que a partir de agora vamos estudar é a disciplina A Bíblia e a Igreja. É um manual muito importante e eu quero, como das outras vezes, explicar aos meus irmãos monitores a importância, o propósito, as razões que fazem deste livro uma disciplina no currículo da Faetade. Este manual, conforme você já deve ter tido tempo para verificar e olhar, o PDF dele está disponível aqui na nossa plataforma, foi escrito pelos pastores professores Suandoku Roslin e David Duncan, ambos ligados às Assembleias de Deus norte-americanas e trabalhando durante longo tempo no campo missionário e no último período em atividades acadêmicas junto à Global University, que é a faculdade americana com a qual mantemos um convênio editorial acadêmico para a utilização de alguns dos manuais daquela universidade. Mas vamos discorrer a respeito do porquê. Como eu já disse outras vezes e faço questão de repetir, tudo se torna mais fácil e interessante para os nossos alunos quando eles sabem o motivo pelo qual estão estudando alguma disciplina e qual é o valor da matéria que temos agora. Você já deve ter notado que, muito embora o título deste livro seja A Bíblia e a Igreja, a unidade acadêmica, este elemento curricular, aparece em nossa grade de matérias com o nome de Bibliologia 2. A Bibliologia 1 encontra-se exposta na grade da formação elementar, a formação básica, no primeiro ciclo da ETAD. Agora retornamos a esse assunto. E por que estudaremos mais de bibliologia? Já não nos seria bom, satisfatório, o conteúdo oferecido em Bibliologia 1? De fato, o conteúdo aprendido pelos alunos na matéria Bibliologia 1 tem seu valor, é algo insubstituível. Ali eles aprenderam sobre questões básicas a respeito da inspiração das Escrituras, o modo como cada um dos escritores pôde preservar a sua personalidade na composição do texto sagrado, embora estivesse sob a ação do Espírito na composição daquele mesmo texto. Mas, a partir da matéria Bibliologia 2, nós trataremos a respeito de questões que falam sobre o relacionamento da Igreja com a Palavra de Deus. De que maneira a Palavra de Deus molda a Igreja. E antes mesmo de tratarmos desse assunto, veremos ainda mais detidamente, com mais riqueza de detalhes e maior profundidade, o caráter divino presente na origem das Sagradas Escrituras. É o que temos a partir de agora diante de nós com a matéria A Bíblia e a Igreja. Então você deve procurar convencer seu aluno, não apenas quanto ao conteúdo, mas sobretudo quanto à utilidade do conteúdo. Eu quero repassar com os irmãos brevemente aquilo que está disposto como conteúdo ou esboço de conteúdo no nosso sumário. O nosso livro tem 4 unidades, 12 lições. Na unidade de número 1, nós falaremos sobre a origem da Escritura, a revelação, a composição e a mensagem da Bíblia. Todos os ataques de Satanás contra a Igreja do Senhor
sempre têm por alvo a Bíblia Sagrada. Quando verificamos os ataques do diabo contra a vida particular das pessoas, observe que o alvo são as famílias. Mas quando o ataque é dirigido à igreja, o alvo principal, não o único, principal, é a Bíblia. Para o diabo é fundamentalmente importante que a igreja do Senhor Jesus Cristo não creia na Bíblia Sagrada como sendo regra de fé infalível para a conduta cristã. O nosso relacionamento com a Escritura diz tudo a respeito de como nós, como igreja e como individuais servos do Senhor Jesus Cristo, nos portaremos diante não apenas dos ataques, mas das tentações. Logo, se houver descrédito contra as Escrituras, a nossa fé será vã. Então, Satanás volta-se sempre contra a Bíblia. A doutrina da Bíblia é, portanto, aquela que mais fundamentalmente merece a nossa atenção. Eu diria que ela requer nosso cuidado e atenção mais do que a doutrina propriamente dita, que é a teontologia, a doutrina de Deus, ou mais até que a paracletologia ou a pneumatologia, sempre tão caras a nós, os pentecostais. Mas por que a Bíblia? Porque todas as demais doutrinas, obviamente você sabe disso, e estão expostas e dadas a partir da Bíblia Sagrada. Se a Bíblia é erro, se a Bíblia é engano, se a Bíblia contém falhas, todas as outras doutrinas também são erradas, enganosas e são falácias. Por isso o diabo se volta terrivelmente contra as Escrituras. Eu fiquei um pouco decepcionado, ainda nesta semana, quando fui desempenhar uma ação voluntária de ministração de conteúdo teológico. Fui apoiar um grupo que tem aqui em nossa cidade, que reúne jovens para estudar a Bíblia. Chegando ali, eu me deparei com a grade curricular preparada para a instrução daqueles rapazes, daquelas moças. Eu fiquei abismado em notar que a grade curricular a que aqueles jovens serão submetidos não contém bibliologia. Não tem. Eles passarão um ano inteiro estudando a Bíblia sem estudar sobre a Bíblia. É um erro, é grosseiro. Isso fará com que eles não tenham força para resistir aos ataques de Satanás, porque eles não terão condições de argumentar ao seu próprio coração, não é nem mesmo aos interlocutores, ao seu próprio coração, sobre o caráter divino das Escrituras. É por isso que vamos estudar a Bíblia e a Igreja. Na unidade 2, este assunto se torna ainda mais urgente. O título da unidade 2 é A Fidedignidade da Bíblia. Nas 3 lições que temos aí, os assuntos são a autenticidade da Bíblia, a confiança que temos na Bíblia e a canonicidade da Bíblia. Teremos aqui acesso a informações históricas que tratam a respeito do processo que gerou o cânon sagrado do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Veremos, por exemplo, quão mais firme, sólida e estável foi a história da formação do Antigo Testamento e como a formação do Novo Testamento foi atacada frontalmente por Satanás, muito embora o Novo Testamento haja sido completado e reunido como revelação em um período muito curto de menos de 100 anos, em menos de um século, todo o cânon do Novo Testamento estava não apenas composto, mas reconhecido. Satanás agiu tremendamente contra a formação do cânon do Novo Testamento. E nós veremos um pouco dessa história contada neste manual. Finalmente, então, na unidade de número 3 e na unidade de número 4, trataremos a respeito da igreja. Não vá pensar você que este manual, por uma questão de economia, está reunindo bibliologia e eclesiologia numa mesma edição. A Faetade não é dada a essas mesquinharias. Isso fica para outras escolas, a nossa não.
A nossa dá valor àquilo que está sendo estudado de fato, dá-lhe todo o espaço necessário. Nós não economizamos páginas quando o conteúdo requer volume. Então, a unidade número 3 e a unidade número 4 é a relação da Bíblia com a igreja e da igreja com a revelação. Nós temos, por exemplo, a base bíblica para a igreja, a natureza da igreja e a organização da igreja, mas sempre segundo o exposto nas Escrituras. A unidade número 4 fala sobre o ministério interno da igreja, seu ministério externo e o futuro da igreja, sempre a partir da relação da igreja com a Bíblia Sagrada. Esta é, portanto, a proposta desta disciplina. Ainda que você tenha esse material em mãos e já talvez tenha feito a leitura da parte introdutória, eu quero chamar a sua atenção para algumas poucas frases que estão na introdução do nosso livro. Eu tomo então a sua licença para ler. Estes são os dias em que os ataques à igreja e à Bíblia se têm multiplicado. A crítica liberal procura desconstruir a credibilidade da Bíblia Sagrada, uma séria batalha que desafia o caráter simultaneamente em duas frentes. De um lado, é desacreditada pela sociedade secular como instituição rígida, obsoleta, ultrapassada. De outro, a própria comunidade dos crentes tem buscado somente fazer da igreja um modelo de eficiência institucional, esmerando-se em técnicas gestoras, mas desprezando a espiritual vocação que tem o povo de Deus. Como resultado destas guerras, muito pouco se tem dito ou escrito sobre a vida espiritual da igreja. Desde a reunião em Lausanne, o interesse pela verdade bíblica sobre a igreja, a defesa que a igreja promove da Bíblia, tornaram-se fortes novamente. A renovação do empenho pelo evangelismo de todos os povos procurou uma busca pela definição do que seja a igreja e quais as suas funções à luz das Sagradas Escrituras. Pode-se notar que a Igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, buscou o genuíno avivamento, reconhecendo que ele parte do sério estudo da Bíblia. Trazer a palavra de Deus em alto conceito provoca a renovação dos efeitos espirituais. Então, embora este livro contenha elementos de duas doutrinas, uma que é a bibliológica, outro que é a eclesiológica, ele não é um livro que se dedica a estudar a Bíblia e aproveitar o espaço para estudar a igreja. Mas ele conjuga a relação entre a Bíblia e a igreja para que nós entendamos qual é o propósito que Deus requer de nós como igreja que segue a palavra de Deus. Sumamente importante esta disciplina. Agora eu quero então passar algumas informações concernentes ao trabalho orgânico, à vida diária em nosso núcleo. Você que já é monitor há algum tempo, mas também aqueles que estão chegando agora, como já disse o caso do número 83 em Blumenau, Santa Catarina, preste atenção nas informações que temos a seguir. Vamos começar repassando uma vez mais. Nunca é ruim repetirmos esta informação a respeito do método de avaliação que nós utilizamos. Nós temos um regime de provas um pouco diferente daquele que os alunos estão habituados na ETAD. Na ETAD, toda a aula é prova. Na FAETAD, os dias de prova seguem o arranjo que nós enviamos ao monitor através dessa plataforma. Aqui mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, já pode acessar o plano de estudos dessa matéria e você verá que, a exemplo do que acontece nas outras matérias, nós temos uma aula apenas para exposição de conteúdo, seguida de uma outra aula, onde há exposição de conteúdo e prova. Então, observe comigo a leitura que eu passo a fazer a partir de agora. Aula de número 1, lições 1 e 2. Aula de número 2, lição 3 e prova. Aula de número 3, lição 4 e lição 5. Aula de número 4, lição de número 6 e prova.
como você já pode ter notado, a prova que será feita na aula de número 2 abarca todo o conteúdo da unidade 1, lições 1, 2 e 3, bem como a prova realizada na aula de número 4 engloba todo o conteúdo das lições 4, 5 e 6, que foram ministradas nas aulas de número 3 e de número 4. Continuando, aula de número 5, lições 7 e 8, aula de número 6, lição de número 9 e prova. Esta prova terá todo o conteúdo tratado nas aulas de número 5 e 6, nas lições 7, 8 e 9. Aula de número 7, lições 10 e 11. Aula de número 8, lição de número 12 e prova. Esta prova terá o conteúdo das lições da unidade de número 4, que são as lições 10, 11 e 12. Esta prova, ou estas provas, encontram-se à disposição dos alunos dentro do pacote do aluno, que é esta brochura, esta encadernação que todos os alunos recebem. Estas encadernações são enviadas para o núcleo. Na aula de número 1, o professor distribuirá esse caderno para os alunos. Os alunos vão receber, cada um deles, o seu caderno, identificar com o seu nome e o número de sua matrícula na capa, para que o caderno de cada aluno seja usado somente por aquele aluno. E já na aula de número 1, o monitor deve chamar a atenção dos alunos para as instruções para o projeto do livro-texto. Aqui neste pacote do aluno, essas instruções encontram-se na página de número 14. Instruções para o projeto. Estão aqui. O que é esse projeto? É um trabalho que complementa a nota do estudante. Meus irmãos, ouçam com os ouvidos e o coração. Esse trabalho tem que ser feito. O aluno que não fizer esse trabalho não terá acesso à sua nota final e certamente ele prejudicará a sua média final nesta disciplina por não fazer esse trabalho. Tem que fazer. Mas por que tem que fazer? Ora, porque é um curso de bacharelado em teologia. Exige mais, requer mais, mas entrega mais ao aluno também, obviamente. Precisa fazer. Então o aluno, na aula de número 1, vai pegar esta folha onde estão as instruções para o projeto e vai tirá-la daqui com todo cuidado, com todo jeitinho, e vai levar essa folha para si, para a sua casa, porque ele terá da aula de número 1 até a aula de número 8 para fazer esse projeto e entregá-lo pronto nas mãos de seu monitor no último encontro, aula de número 8. Feito isso na aula de número 1, o caderno será, depois de identificado e de retirada dele a página das instruções para o projeto, devolvido ao monitor. E o monitor, a cada dia de prova, entregará aos seus alunos este caderno, para que o aluno faça a prova. Então, na aula de número 2, quando teremos a primeira prova do conteúdo da unidade 1, o que o aluno fará? Ele vai procurar aqui no pacote do aluno onde está o conteúdo a ser aprovado, avaliado. Aqui está ele, identificado como sendo conteúdo da unidade de número 1. E o aluno terá questões relativas às lições 1, 2 e 3. E onde ele responderá essas questões? Ele as responderá na folha de resposta da unidade de número 1, que se encontra lá no final do pacote do aluno. Ali está a folha de resposta da unidade 1, da unidade 2, da unidade 3 e da unidade 4. Todas as vezes que fizer uma prova, o aluno vai identificar a folha de resposta aqui embaixo, com o seu nome e o seu RA. Finalmente, lá no último encontro, quando encerrada for a última prova,
os alunos destacarão as folhas de resposta do seu pacote do aluno e vão entregá-las ao seu monitor junto do projeto do livro-texto. O monitor vai grampear, passar ao secretário, que enviará tudo isso para nós para a devida correção. E o pacote do aluno? Faça-se o que com ele? É pacote do aluno, dá para o aluno, deixa com ele lá. Para nós não é importante, para o núcleo não é necessário, o aluno é que terá o proveito desse material para consultas e estudos posteriores. E aí os irmãos enviarão para nós as folhas de resposta acompanhadas dos trabalhos dos seus alunos. Siga essa instrução com bastante carinho, com bastante atenção, e certamente nós teremos mais 8 semanas de um estudo proveitoso do assunto, a Bíblia e a Igreja. Eu quero pedir a bênção de Deus para a sua vida, em razão da sua disposição em servir ao Senhor neste projeto educacional teológico. Conte com o apoio da Faetade, conte com a dedicação da nossa equipe, com o nosso atendimento sempre pronto.